Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Isis Carvalho, de História, e hoje eu quero que vocês venham aprender aqui um pouquinho comigo sobre a Reforma Protestante. Bora lá? Mas para entender a Reforma Protestante, primeiro a gente vai entender o que estava acontecendo, final da Idade Média, transição para a Idade Moderna entre os séculos 14 e 16. A Europa está passando por transformações. O sistema feudal, que era baseado na agricultura e na dependência dos senhores feudais, está em crise. As cidades vão começar a crescer muito, e a nova classe, que é a burguesia, começa a ganhar muita força. Com o enfraquecimento do clero e da nobreza, vão surgir aí novas monarquias, que são as monarquias nacionais, como Espanha, Portugal, Inglaterra e França. Vão centralizar o poder na mão do rei, e esses monarcas vão ter autonomia política e religiosa sem que haja interferência do Papa. O comércio entre Europa e Oriente vão se intensificar, especialmente após as grandes navegações. Os burgueses vão enriquecer e vão buscar liberdade econômica, mas a Igreja Católica vai proibir o lucro e a cobrança de juros, o que vai gerar muito atrito. Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos falando de uma Igreja Católica com mais de 500 anos atrás, tá? E até porque depois dessa reforma protestante, a Igreja Católica também reviu aí as suas doutrinas, o que estava de errado dentro da Igreja. Então, não levem isso pro coração, tá? Em 1455, nós vamos ter também um cara que vai super contribuir aí para a reforma, para a difusão da reforma protestante, que é o Gutenberg, com a sua invenção, que é a imprensa de Gutenberg. Em resumo, a Europa está passando num mundo de transformações, com novas ideias, novas economias e novas formas de poder. E o cenário vai ser perfeito para uma revolução religiosa. A Igreja Católica, até então, era a instituição mais poderosa da Europa. Ela vai controlar não só a religião, mas a política, a cultura e a economia. E tem aí vários problemas dentro da Igreja Católica que vai aí contra tudo que eles estavam pregando. Como, por exemplo, o clero vai viver no luxo enquanto vai pegar a pobreza. Vai haver corrupção enquanto tem venda de cargos eclesiásticos. Vai haver venda de indulgências que vai prometer o perdão dos pecados mediante apagamento. O Papa, ele vai ser visto mais como um governante do que como um líder espiritual. E muitos padres que não seguiam o celibato vivem em contradição com seus votos religiosos. Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos falando de uma Igreja Católica com mais de 500 anos atrás, tá? E até porque depois dessa reforma protestante, a Igreja Católica também reviu aí as suas doutrinas, o que estava de errado dentro da Igreja. Então, não levem isso pro coração, tá? As indulgências vai ser o estopim para a crise. Elas eram documentos que eram vendidos pela igreja para reduzir, que vai prometer reduzir o tempo no purgatório. Então, para muitas pessoas, eram nada mais, nada menos do que literalmente comprar o perdão de Deus. E olha só, sabe essa Black Friday de novembro? Já começou, ó, lá na modernidade. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela precisava construir a Basílica de São Pedro, em Roma, que é o atual Vaticano. E ela precisava de dinheiro. Então, eles vão fazer uma intensificação e até promoção dessas indulgências, hein, gente? E muitos cristãos vão se revoltar com tudo que está acontecendo, com essa exploração da fé. E entre eles, nós vamos ter quem? Martinho Lutero. Mas e aí, professora? Martinho Lutero, que tem aí essa reforma protestante, quem era Martinho Lutero? Ele era um homem profundamente religioso, tá? Ele seguia tudo, ele fazia suas orações, jejum, suas meditações. Só que ele tinha uma dúvida que estava corroendo ele. E o que era essa dúvida? A dúvida dele era o quê? Como um homem pecador pode conseguir o perdão de um Deus justo? Vocês já se perguntaram isso? Como que um pecador pode conseguir o perdão de um Deus justo? E quando ele estava lendo a Bíblia, estudando as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, ele abriu em Romanos 1,17. E lá tem a palavra que fala assim: o justo viverá pela fé. E essa palavra vai mexer profundamente com o Martinho e vai fazer ele repensar tudo. E vai se encaixar, vai fazer sentido em todos os questionamentos que ele tinha de como um pecador consegue o perdão de Deus. E ele vai compreender que a salvação não vem pelas obras, mas sim pela graça. Em 31 de outubro de 1517, ele vai afixar na porta da igreja do Castelo de Wittenberg 95 teses que vai questionar os abusos que a igreja fazia com os seus fiéis. E entre eles, a venda de indulgências, que isso super incomodava Martinho. E aí, gente, pensa no BO que aconteceu. O cara comprou mó brigona, hein? Por quê? Porque aí o Papa, né, ele vai querer que ele se retrate. Martinho não vai se retratar. Vão convocar ele em uma assembleia e vão colocar ele lá no meio. Pensa, ele no meio, um monte de gente. Não, se retrata, Martinho, você tem que se retratar, isso não é certo. As ideias deles estão se difundindo rapidamente, porque nós temos o quê? A imprensa de Gutenberg, o que antes demorava tempos para escrever lá. Os monges copiavam a Bíblia no manuscrito. Não, agora nós temos a imprensa que vai, ó, fazer com as ideias deles se difunda rapidinho. Aí ele lá na assembleia, eles vão querer que o Martinho se retrate, e ele vai responder da seguinte forma: a menos que me convençam pelas escrituras ou pela razão, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar-me. Que Deus me ajude. Amém. Galera,
Na moral, o BO que esse cara comprou para que hoje eu e você tivéssemos acesso à Bíblia não foi brincadeira. E aí, ele vai ser considerado um fora da lei, ele vai ser escondido, protegido por um príncipe. E durante aí esse seu tempo que ele passou no castelo de Vanterburg, ele vai aí traduzir a Bíblia para o alemão, que antes era só em latim, vai ser traduzida para o alemão. Por quê? Lá na Idade Média, na Idade Medieval, só a Igreja Católica tinha acesso à educação, tá? Então, eles rezavam a missa e era em latim e a população nem sabia o que eles estavam rezando, né? Então, quando ele traduz aí a Bíblia para o alemão, e mais a imprensa de Gutenberg, várias pessoas vão poder ler a Bíblia e vão poder fazer as suas próprias interpretações. Porém, nós vamos ter aí 5 solas dessas teses do Martinho Lutero. Então, as 5 solas que o Martinho Lutero deixou aí, era uma das principais, o G5, o top 5 das solas do Martinho Lutero, é o quê? Sola fide, que é somente pela fé, sola gratia, somente a graça, sola scriptura, que é somente a escritura, sola Christus, que é somente Cristo, e soli deu glória, glória somente a Deus. E Lutero não vai defender somente isso, ele também vai defender o fim do celibato. Ele mesmo se casou com uma ex-freira, olha só, espertinho, tava de olho lá no convento na freirinha, casou com ela. Ele também vai defender que cada pessoa tem direito de ler e fazer a sua própria interpretação da Bíblia. E também a educação universal, para que todos pudessem compreender a fé. Thais, o porquê que eu preciso saber de tudo isso? Por que você tá falando sobre a reforma protestante? Gente, porque a gente precisa entender a nossa história. A história, ela é viva, tá? Então, tudo que aconteceu lá no nosso passado é o que reflete hoje na gente. Então, as consequências aí da reforma protestante foi o quê? Foi a divisão da igreja. Então, foi a criação aí de várias denominações protestantes. Nós também vamos ter aí o fim do monopólio da fé católica e também o estímulo ao estudo e à leitura à Bíblia. Mas aqui, o Lutero, ele não queria romper com a Igreja Católica. Ele só queria que a Igreja Católica fizesse a correção dos abusos que estavam acontecendo. Porém, a Igreja, né, não aceitou essas imposições. Imposições não, né? Essas ideias contras. Ele foi considerado um herege. Mas também nós vamos ter aí a reação da Igreja Católica, que vai ser a contra-reforma. É lógico que não ia ficar por isso mesmo, né? Um cara vai lá, faz o que faz, a Igreja perdeu vários fiéis e ficou tudo bem. Não, né, gente? Nós vamos ter aí uma contra-reforma. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Beijos!